Fala pessoal, tudo tranquilo? Como é que vocês estão? Professor Rômulo Matias na área. Na nossa aula de hoje, continuando o estudo sobre o texto dissertativo e argumentativo, vamos abordar aí a construção da tese. E você, sabe o que é tese? Sabe como perfeitamente construir a tese do seu texto dissertativo ou argumentativo? Pois bem, na nossa aula de hoje vamos esclarecer todas as dúvidas, sanar todas as dificuldades quando o assunto é a tese, que é o elemento mais importante e fundamental para o nosso texto dissertativo ou argumentativo. Vamos lá? Vem comigo! Quando a gente está dando aula sobre o texto dissertativo ou argumentativo, no meio da aula sempre surgem aquelas perguntinhas, né? Professor, o que é tese? Professor, como fazer? Como construir a tese da redação? Então, na verdade, são perguntas que acabam tendo respostas bastante simples. Ou seja, o que é a tese da redação? Então, vimos que tese é a mesma coisa do que ponto de vista. Tese é a mesma coisa do que o posicionamento, não é verdade? Para todo tema de redação, em que você vai ter que discorrer a respeito, você obrigatoriamente deve apresentar uma tese e deve obrigatoriamente defender essa tese utilizando-se de argumentos. Tudo bem? Então a resposta é bem simples. O que é a tese? A tese nada mais do que é a sua própria opinião. Mas não se esqueça, você jamais pode se incluir na redação do tipo dissertativa argumentativa, certo? Por mais que a opinião seja sua, seja subjetiva, seja pessoal, você não pode deixar marcas de primeira pessoa no texto dissertativo argumentativo, tudo bem? Então a tese nada mais é do que é a sua opinião, isto é, o seu posicionamento a respeito do tema. E a tese é a principal ideia da nossa redação. Então, na nossa aula sobre o parágrafo introdutório, falamos que, na verdade, a introdução possui duas funções básicas. A primeira é contextualizar o tema e a segunda função é o direcionamento da abordagem a partir do momento que você deve obrigatoriamente apresentar a tese, o seu posicionamento, o seu ponto de vista sobre o tema em questão. Se eu te fizer uma pergunta, se eu pedir para você resumir em uma só linha ou em poucas linhas a sua redação, qual é o único elemento que você iria deixar? Qual seria o elemento essencial do seu texto dissertativo argumentativo? É exatamente isso que você acabou de pensar. É exatamente isso que você acabou de responder. Quando a gente pensa no elemento essencial do texto dissertativo argumentativo, toda a redação argumentativa deve conter esse elemento. É, na verdade, a tese. Por quê? Porque a tese ela contém a principal ideia da redação. Isto é, não existe redação sem tese. Então, um erro muito comum, por exemplo, quando a gente pega redações para corrigir, o aluno ele acaba bem apresentando o tema no parágrafo de introdução, porém ele acaba se esquecendo do principal elemento da redação, que é o direcionamento da abordagem. Quer dizer, o aluno ele acaba esquecendo de colocar a tese, ele acaba deixando de construir a tese. Quer dizer, se não há tese no texto, não há lógica. Então você acaba comprometendo a estrutura lógica, inclusive, do seu texto. Portanto, a gente não considera esse texto, não valida esse texto como argumentativo. Como assim? Como é que você vai apresentar argumentos sem ter colocado a sua opinião, sem ter apresentado a sua tese, sem ter apresentado o seu posicionamento? Então, a tese é um elemento essencial da redação. Não se esqueçam nunca mais disso. Não existe definitivamente texto do tipo dissertativo ou argumentativo sem a construção da tese, sem esse elemento. É o principal elemento, é a ideia núcleo, é a ideia-chave de uma redação. Beleza? Uma outra pergunta, como fazer a tese da redação? E tem uma pergunta também muito recorrente durante as aulas. Primeiro é uma preocupação, o que é tese? Que agora vocês aprenderam. Tese é igual a opinião, é igual a posicionamento sobre o tema em questão.
E agora, uma pergunta também que remonta a muitas dúvidas: como fazer, como construir a tese da redação? É uma pergunta também bastante simples, certo? Então, para você construir a tese da redação, basta pensar quais serão as ideias principais de cada parágrafo de desenvolvimento. Bom, vamos aqui voltar a um assunto muito importante para que você possa bem compreender o porquê que, para eu construir uma tese boa, eu devo primeiramente pensar em quais ideias cada parágrafo de desenvolvimento eu irei apresentar. Você se lembra, na aula sobre introdução, que falamos que a introdução é a parte da redação que, na verdade, é o elemento da redação que, na verdade, constrói a lógica do texto? Isso significa dizer que não há redação sem um bom parágrafo introdutório, porque é por meio do parágrafo de introdução que a gente acaba construindo a lógica da redação. Então não existe lógica sem um parágrafo de introdução. E por que o parágrafo de introdução ele é muito importante? Porque eu observo que nele há a ideia-chave, há a ideia núcleo de toda a redação. E é a partir dessa ideia núcleo, e é a partir dessa ideia-chave que eu acabo construindo todo o texto. Eu até brinquei com vocês, eu falei o seguinte: imagine vocês, todas as ideias, toda a sua redação relacionada a uma única ideia, que é considerada como chave, que é considerada como núcleo, que é a nossa tese. Tudo bem? Então, para eu construir uma tese, basta eu pensar quais serão as ideias principais de cada parágrafo de desenvolvimento. Mas por que isso? Porque a tese é a minha opinião, é o meu ponto de vista que eu vou apresentar sobre o tema proposto para eu redigir. Tudo bem? Se eu apresento uma opinião, eu obrigatoriamente tenho que defender essa opinião por meio de argumentos. Tudo bem? Então, qual parte da redação em que eu vou apresentar os argumentos? Eu apresento os argumentos da redação no parágrafo de desenvolvimento. Ora, para eu construir uma tese, basta eu pensar nas ideias principais de cada parágrafo de desenvolvimento. O que isso significa dizer? Que para eu apresentar a minha tese, que para eu construir uma tese, eu tenho que pensar na defesa dessa minha opinião. Opinião todo mundo tem, não é verdade? Você tem uma opinião para todo e qualquer assunto e tema. O mais importante de você ter uma opinião é você defendê-la. E para você defender a sua opinião, você tem que utilizar argumentos. Argumentos convincentes, argumentos persuasivos. Então não basta eu apenas querer apresentar uma opinião ou qualquer opinião. Então, primeiro, para eu construir a tese, eu tenho que observar quais argumentos que eu vou utilizar na defesa dessa opinião. Tudo bem? Então, na verdade, a construção da tese, ela não é bem simples como se parece. Por quê? Porque não basta eu apresentar qualquer tese, qualquer opinião. Porque essa minha opinião, ela vai acabar gerando, construindo a lógica textual a partir do momento em que eu vou utilizar argumentos. Argumentos esses fundamentados e consistentes para eu conseguir defender essa uma opinião com unhas e dentes. Não é verdade? Então, quando a gente pensa numa construção perfeita da tese, a gente acaba inventando uma fórmula. Então, de uma maneira bem prática, de uma maneira bem didática, a partir de agora, sempre que você for construir uma tese, lá no parágrafo de introdução, não se esqueçam, para você bem construir uma tese, sempre tente enquadrar aquele período frasal, tente enquadrar aquela frase ou aqueles períodos frasais dentro dessa fórmula aqui. Tudo bem? Então, o que é a tese? Então, a tese vai corresponder à construção da realidade, né? Você vai acabar, de alguma maneira, constatando aquele problema que a gente percebe no tempo. Você vai, no tema, né, melhor dizendo, você de alguma maneira vai apresentar
a realidade daquele assunto dentro do seu contexto, tudo bem? Dentro do seu país, dentro do seu estado, por exemplo. E essa constatação da realidade, ela vai estar relacionada, vai estar somada ao direcionamento da abordagem, a partir do momento em que você, de maneira subjetiva, porém sem usar a primeira pessoa, vai apresentar a sua opinião, tudo bem? Então, repetindo, então qual é a fórmula da tese? A tese corresponde à constatação da realidade, tudo bem? Então, é o primeiro elemento aí, a constatação da realidade. Vou colocar aqui o número 1. Seguida do direcionamento da abordagem, vou colocar aqui o número 2, o momento em que você vai apresentar a sua opinião, lembre-se de que não pode se incluir, tá? E somado à apresentação dos argumentos. Tudo bem? Então é muito importante que você, a partir de agora, ao produzir um parágrafo de introdução, a partir do momento, sabendo que você tem que apresentar a sua tese, é que a tese é construída em torno de uma fórmula. Então, o primeiro elemento da tese vai ser a constatação da realidade, por exemplo, da questão, de um problema, que é apresentado no tema, certo? O segundo elemento é o direcionamento da abordagem, aquela hora em que você vai opinar sem se incluir, certo? E o terceiro elemento que constitui a tese, a apresentação dos argumentos enumerados. Então é bem interessante que você também apresente de maneira enumerada os argumentos que você vai apresentar na defesa da sua opinião. Então é interessante. Então, por exemplo, se você apresentar 3 argumentos na defesa de sua opinião, é interessante que você consiga enumerá-los de maneira resumida dentro da construção da tese, tudo bem? Então, na verdade, pensar em construir tese é projetar esses 3 elementos aqui, certo? Vamos ver isso na prática? Vamos ler primeiro esse exemplo de parágrafo introdutório e vamos tentar encontrar esses elementos que constituem a tese? Vamos lá? Então vamos lê-lo. Durante o Romantismo, movimento artístico e político ocorrido no século XIX, vivia-se uma época de nacionalismo ufanista exacerbado. No entanto, quando se observa a atual crise hídrica, é possível perceber que o Brasil ainda está muito longe do ideal dos tempos românticos. Essa problemática deve ser analisada dentro de circunstâncias político-sociais a fim de se combatê-la. Vamos ler mais uma vez? Leia comigo. Durante o Romantismo, movimento artístico e político ocorrido no século XIX, vivia-se uma época de nacionalismo ufanista e exacerbado. No entanto, quando se observa a atual crise hídrica, é possível perceber que o Brasil ainda está muito longe do ideal dos tempos românticos. Essa problemática deve ser analisada dentro de circunstâncias político-sociais a fim de se combatê-la. Bom, então temos aqui um exemplo de parágrafo introdutório. Tudo bem? Legal? Beleza? Identificaram aí? Bom, então a gente aprendeu na nossa aula sobre introdução que ela, na verdade, é construída em torno de 2 funções, que é a contextualização do tema e que é o direcionamento da abordagem a partir do momento em que a gente apresenta o que? A nossa tese. Tranquilo? Então vamos aqui analisar esse parágrafo introdutório dentro desses conceitos. Então vamos lá. Então, a partir do momento em que o redator, neste parágrafo de introdutório, relacionou o romantismo, que foi um período da nossa literatura, né, em que ele diz que durante o romantismo, o movimento artístico e político ocorrido no século XIX, vivia-se uma época de nacionalismo ufanista e exacerbado, ele está o quê? Contextualizando o tema com a literatura. Tudo bem? Então ele utilizou-se ali da técnica da interdisciplinaridade. É uma forma de você apresentar o tema, é uma forma de contextualizar o tema da redação. Tudo bem? Então, inicialmente aqui,
neste parágrafo introdutório, aqui o redator, ele contextualizou o tema, que é a primeira função do parágrafo introdutório. Não se esqueça, tudo bem? Então, houve aqui a contextualização do tema, a partir do momento que ele se vale de uma escola literária para poder apresentar bagagem cultural, conhecimento mundano sobre o tema em questão. Então, ele apresentou o tema nesta parte. E para tal, valeu-se aí do período do romantismo, certo? Entenderam agora o que é bagagem cultural? Olha aí, ó. O redator, neste caso, utilizou uma aula de literatura. Ele estudou isso em algum momento da vida dele, certo? Romantismo foi um período da nossa literatura, tá legal? Agora se liga aqui. Então, nesse primeiro período frasal, houve a contextualização do tema. É uma das primeiras funções do parágrafo introdutório. Mas sabemos que mais importante de você contextualizar o tema é direcionar a abordagem, é apresentar a ideia núcleo, a ideia-chave, isto é apresentar, na verdade, a tese da sua redação. E onde que ele apresenta a tese? A partir aqui desse operador opositivo, no entanto. Então, a partir daqui até o final do parágrafo introdutório, houve aí o direcionamento da abordagem, tá legal? Então, vou puxar para cá, ó. Então, aqui, tá? A partir desse segundo período frasal, houve aí o direcionamento da abordagem. A gente estudou isso na nossa aula sobre introdução, tudo bem? Então, no direcionamento da abordagem, o que o redator apresenta? A tese. Então, aqui está a tese. E o que a gente acabou de estudar agora? Que tese, para eu construir uma tese boa, não basta apenas eu querer apresentar uma ínfima opinião, não é verdade? A construção da tese gira em torno de uma fórmula. Lembrem-se, são 3 aspectos que constituem uma tese. O primeiro elemento é a constatação da realidade do problema. O segundo elemento é o direcionamento da abordagem, quando você apresenta a sua opinião sem se incluir no texto. E o terceiro elemento, quando você apresenta os argumentos enumerados, os argumentos que você vai utilizar na defesa de sua opinião, tudo bem? Então, quando ele fala aqui, quando se observa a atual crise hídrica, ou seja, um problema contemporâneo, uma questão atual. Que questão é essa? Crise hídrica, que inclusive foi o tema dessa redação, tudo bem? É possível perceber que o Brasil ainda está muito longe do ideal dos tempos românticos. Legal? Então, nessa parte aqui, ó, quando ele agora foca para a realidade, para a sua realidade, para a realidade do tema, e apresenta que quando a gente percebe a atual crise hídrica que existe no Brasil, esse ideal romântico não se perfaz. Quer dizer, é uma utopia. Por que é uma utopia, Rômulo? Porque a gente vive numa questão. E qual é a questão? Numa crise hídrica. Se você relacionar o período romântico, a gente percebe que o pressuposto do ideário romântico é a idealização. Ora, se você ir para a realidade dos fatos, a gente percebe o quê? Um problema. Se existe um problema, há uma questão. Então você não tem mais um mundo ideal, tal qual previam os românticos lá no século XIX, tudo bem? Então, que elemento é esse da tese? É a constatação da realidade. Legal, né? Bacana? Pegaram aí? Então, nesse momento aqui, olha lá, o redator, ele vai constatar a realidade que é problemática da questão. A questão
hídrica no mundo contemporâneo brasileiro remonta a um problema. Legal, né? Beleza? E daí ele continua. Essa problemática, quer dizer, uma crise hídrica. Se é uma crise hídrica, isso é um problema, não é verdade? Então ele acaba retomando a crise hídrica utilizando o vocábulo problemática. Crise hídrica, problemática. Então, isso acaba estando relacionado ao segundo elemento que constrói a tese, que é o quê? O direcionamento da abordagem, a partir do momento em que eu percebo uma opinião, uma ideia carregada de um juízo de valor pessoal do redator, quando ele utiliza o elemento essa problemática, tudo bem? Então aqui há o direcionamento da abordagem da redação dele. Ele vai ter que buscar as razões, os motivos, as causas para a existência desse problema. Por que que houve, por que que há, por que que ocorreu, por que que tem ocorrido, atualmente falando, crise hídrica no nosso país. E ele não para por aí. E ele fala que essa problemática, a crise hídrica, deve ser analisada. Então ele vai buscar as razões, as explicações que motivam esse problema dentro de circunstâncias. Então ele vai analisar essa problemática, a crise hídrica, valendo-se basicamente de circunstâncias, ou seja, político-sociais. Então, provavelmente nessa redação, ele vai apresentar como argumento uma razão política, provavelmente burocracia estatal, baixo investimento, né, do governo em tecnologias para você melhorar o escoamento de água, para você melhorar a captação de águas, né, para você melhorar a qualidade de águas, para você evitar o desperdício de água. Então existem razões políticas que motivam esse problema. Então o primeiro argumento, e também razões sociais. O quanto que a própria sociedade também, ela tem culpa nesse problema. Então quando ele fala que essa problemática deve ser analisada dentro de circunstâncias político-sociais, circunstâncias político-sociais são, na verdade, a apresentação dos argumentos dele. Então ele vai valer-se de um argumento que remonta à ideia da política e um outro argumento que remonta à ideia da própria sociedade, como culpada também para a existência desse problema. Tudo bem? Então é o terceiro elemento que constitui a tese, a enumeração dos argumentos. Só uma dica aí. A enumeração dos argumentos dentro da tese não se torna obrigatória. Mas como é um curso, como a gente já tem uma experiência com redação, com provas de concursos, a gente indica que vocês tentem, na construção da tese, apresentar de maneira enumerada os argumentos que vocês vão desenvolver lá, né, no parágrafo de desenvolvimento, tudo bem? É essencial, até porque isso acaba conduzindo a leitura do seu texto para o corretor. Então, logo no parágrafo de introdução, o leitor corretor, ele acaba identificando a sua tese dentro de 3 situações. Você vai constatar a realidade de uma questão, você vai apresentar a sua opinião sobre aquele problema e você ainda vai enumerar os argumentos que você vai utilizar na defesa dessa sua opinião. Tudo bem? Então é muito legal, é muito bacana que você tente apresentar os argumentos ainda no parágrafo de introdução, de maneira enumerada. Então, percebam como esse exemplar de parágrafo introdutório, ele acaba sendo muito bem quisto como um molde que você pode não copiar, mas sim se inspirar na hora de produzir um parágrafo de introdução, certo? Então vamos aqui recapitular a nossa aula de hoje. Então aprendemos o que é tese. Então tese, na verdade, é a sua opinião, é o seu posicionamento sobre um tema que vai ser apresentado para você redigir, não é verdade? Então a gente também viu como fazer a tese da redação. Então não basta eu apenas querer
apresentar uma opinião de maneira ínfima sobre determinado tema de redação. Para eu pensar em construir a minha tese, eu também tenho que pensar em quais ideias que eu vou apresentar nos parágrafos de desenvolvimento, sabendo que o parágrafo introdutório é o responsável por construir a lógica da redação, não é verdade? Até porque é na introdução que está contida a ideia núcleo da redação, a nossa tese. Então eu também expliquei a vocês, passei o bizu para vocês, que a construção da tese gira em torno de uma fórmula. Então, a fórmula da tese está relacionada a 3 aspectos construtivos. Pensar em produzir uma tese, pensar em construir a tese é relacionar 3 aspectos fundamentais. Você tem que obrigatoriamente constatar a realidade do tema, do problema, do assunto. Você tem que direcionar a abordagem, apresentar uma opinião, um juízo de valor positivo ou negativo. E, por último, apresentar de maneira enumerada os seus argumentos. Beleza? Tranquilo, né? Então é muito importante que você não tenha essa aula apenas como um aparato teórico pronto e acabou. É muito importante que redação você tenha que praticar. O segredo é sempre praticar. Não se esqueçam disso, tudo bem? Espero que vocês todos tenham gostado da nossa aula. Aguardo vocês para as próximas aulas e lembre-se de que o segredo é praticar. Um abraço, até a próxima.